Corda, prepara. Júlia Penafiel apresenta Sara Konink na onda da ginástica Uzi Minas. Agora teremos categoria pré-infantil, aparelho corda, Sara Konink na onda da ginástica Uzi Minas. Linda apresentação da Sara. Agora nós temos um aparelho corda, né? A gente vê que o grau de dificuldade já aumenta muito. É um aparelho bastante difícil, a corda, né? Atualmente é utilizado apenas nas categorias de base como preparação para os outros aparelhos. A Federação Internacional tirou das categorias principais e deixou apenas nas categorias de base. Você gostava da corda? Eu sempre gostei da corda, mas eu tinha alguns colegas que não gostavam muito, porque a cada 4 anos vai mudando o código de fundação, né? Então, na minha época, quando tinha corda, acho que o último ano que eu fiz corda foi em 2010, a gente está falando de 12 anos atrás, que eu competi os Jogos Sul-Americanos, o aparelho corda, ele precisava de muitos saltos, né? Porque a gente sempre está fazendo saltos por dentro da corda, saltitos, então algumas atletas amam, outras odeiam. E eu tinha muita facilidade para saltar, então era um aparelho que eu gostava bastante. Na verdade, eu gostava de todos os aparelhos, eu não tenho esse negócio de, não gosto de um aparelho, não gosto do outro. Dependia do dia, tá? O dia que eu tava treinando bem o aparelho, eu gostava dele. Isso ajuda o atleta, né? Porque muitos têm, em várias modalidades, isso também, né? Quando você trabalha com... É diverso, como a ginástica, existem as suas preferências, e aí... Porque na artística ainda você pode ser mais generalista, né? Sim. Só isso é para um aparelho, e vocês não. Na ginástica artística pode ter os especialistas de cada aparelho, né? Já na ginástica rítmica a gente não tem essa possibilidade de ser um especialista em um aparelho. Precisa ser bom no geral nos categoria pré-infantil, aparelho corda. Prepara. Teodora Siqueira apresenta Júlia Penafiel, Guaratinguetá. Agora teremos na categoria pré-infantil, continuamos na corda, a Júlia Penafiel, Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Buon appetito, facciamo colazione. Viva la pomodoro, viva la
Linda apresentação da Giulia, com o aparelho corda, uma série muito bonita, com elementos muito interessantes. Os atletas são da categoria pré-infantil. Angélica, você falava aí da importância, né, dessas competições e do envolvimento, né? A Copa de Ginástica de Cubatão, ela é realizada pela Associação Nacional de Desenvolvimento ao Esporte e Educação, a ANDE. E ela tem patrocínio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte através do termo de fomento, CESP, edital de chamamento público. E nós estamos aqui num espaço público da Prefeitura de Cubatão. E os recursos acabam vindo através de empresas da iniciativa privada. Nesse caso foi sobre o chamamento. Às vezes é um patrocínio que tem específico a uma. Então, às vezes a importância, né, de ter todos os setores envolvidos no fomento, no desenvolvimento e no quanto ajuda isso aí. Porque aqui sai a revelação e quando você pinça os grandes talentos, aí é mais fácil você ter investimentos mais individualizados ou por equipe ou de uma própria federação, confederação. Sim, com certeza. Esse investimento na massificação, na base, ele é super importante, né? Eu costumo falar que se não tem um investimento na base, se não tem uma preocupação na base, depois vai cair, né? Nada. Se você construir um prédio com uma base fraca, o prédio cai. No esporte não é diferente, né? Então, se não tem esse incentivo, se não tem esse apoio na base, nessa massificação, é muito difícil chegar lá no topo. E aqui a gente está vendo, né, esse apoio, essa competição excelente, uma organização muito bonita, né? Agora, graças à tecnologia também, e a preocupação da organização, em que todo mundo que esteja em casa, nós temos, de manhã tivemos ouvintes que estavam assistindo a competição na Austrália, Estados Unidos, em muitos lugares, e podendo torcer e apoiar, mesmo que virtual, as atletas. Então isso é muito importante. É isso aí, então, tá vendo só? Se você também está nos assistindo e faz parte de ligas, você tem que realmente, sabe que às vezes de forma individual é difícil, mas buscar no poder público, na iniciativa privada, nas leis de incentivo que vieram para facilitar, na qual ocorre a renúncia fiscal. Uma grande empresa, ela está investindo, não, ela está mudando, direcionando um dinheiro que seria para imposto em algo que ela consiga entender que ali tem credibilidade e seriedade. Ela, em vez de contribuir com o imposto, aquele dinheiro vai para aquela competição ou vai para um determinado projeto de formação de atletas, e tem muita coisa bonita acontecendo, até como, por exemplo, esse evento de hoje. Com certeza, tem muitos projetos maravilhosos acontecendo, né? E a gente vê que saem muitos talentos de projetos sociais, assim, que às vezes, se a criança não tivesse essa oportunidade, não seria descoberta, né? A gente tem na ginástica artística, um exemplo é a Rebeca Andrade, que saiu de um projeto em Guarulhos e atualmente categoria campeã olímpica. Pré-infantil. Aparelho corda. Prepara. Helena Figueira apresenta Teodora Siqueira na onda da ginástica Uzi Minas. Continuamos na categoria corda, agora apresentando a Teodora Siqueira na onda da ginástica Uzi Minas. Banana, araça e jaca, água de coco para te banhar. Eu te achei pelo caminho da feira. Essa menina como cheira, flor de maracujá. Beijinho de cana com sabor de uva. Caju, caqui, mandacaru, cajá. Dança forró contigo a noite inteira. Subir e descer ladeira, fazer o fogo balançar.
Linda Teodora, uma música muito bonita também, uma coreografia bem montada, uma composição excelente, muito bonita a ginasta. Angélica, temos aí sempre uma audiência muito boa, mas a gente sabe que isso aí depois acaba sendo até muito maior, que as pessoas, graças a Deus, né, e ao YouTube, têm a oportunidade de poder a qualquer momento. E eu queria que você falasse sobre um assunto que eu acho muito interessante, né? No esporte em geral, a ginástica não é diferente, às vezes o papel dos pais, né? Como o pai deve agir a ponto de só realmente ajudar a criança e não às vezes botar pressão, que a gente percebe aí que tem muito atleta em todas as modalidades. Vai a começar para a mais popular do Brasil, que é o futebol. Quando existe o talento, do talento à realidade existe uma distância. Aí parece que existe às vezes a pressão da família, que às vezes nem é especialista nesse tipo de situação, né? Porque as pessoas sabem ser pai e ser mãe, mas não sabem gerir um atleta. O que você pode dar de dica? Olha, eu sempre digo para os pais das minhas atletas, né, que a função do pai e mãe é apoiar, né? Está naquele momento ali que o atleta vai começar a ficar triste, vai desanimar, principalmente quando as atletas entram na adolescência, que é uma fase muito delicada, né? Vamos ter algumas atletas adolescentes aqui, que é onde a gente perde mais atletas. É o momento de os pais apoiarem. Essa questão de pressão já tem dentro do ginásio, é a função do treinador, né? É a função do treinador, da comissão técnica, que vai pressionar de certa forma o atleta. Se esse atleta tem a pressão dentro do ginásio, tem a pressão na competição, chega em casa e tem uma pressão e essa cobrança exagerada dos pais, ele acaba ficando sobrecarregado, né? E em algum momento não vai mais aguentar o esporte, né? Então é preciso ter muito cuidado, né? Quem é pai, quem é mãe, quem é familiar, com essa pressão. Muito legal. Depois eu vou fazer mais questionamentos dessa área, porque eu acho muito importante. Categoria Porque as crianças às vezes sofrem pressão exagerada. Aparelho corda. Com certeza. Prepara. Sara Fonseca apresenta Helena Figueira, Guaratinguetá. Agora, seguindo no aparelho corda, temos a Helena Figueira, de Guaratinguetá. Linda coreografia da Helena. Angélica, voltando a então falar dos atletas, dos pais, né? A gente percebe que no futebol, que é o esporte mais popular, até que é normal, todo mundo já ter o brasileiro uma noção bem básica, até mesmo os pais. Mas a ginástica está naquela lista dos esportes que tem que ser muito especialista. Eu, por exemplo, que já estou há um bom tempo nisso, eu fico meio no meu feijão com arroz, porque eu sei que é onde é o meu lugar. Porque tem muita coisa específica que quem não é especialista não vai enxergar. Até porque os árbitros têm que fazer curso e tudo mais, e os técnicos também. Os pais têm que tomar muito cuidado, né? Às vezes ao questionar uma nota, às vezes a preferência de um treinador em selecionar um atleta e não outro, porque tem muitas questões peculiares. Exatamente. Aí eu vou dividir tudo isso que você falou. Eu vou começar primeiro pela divisão, né? Às vezes da escolha do treinador.
É muito importante que a família, né, confie no treinador. O treinador vai saber o que é o melhor para o atleta. E existe um outro quesito, a individualidade. Então, cada criança, cada adolescente tem um tempo de desenvolvimento diferente. E é preciso respeitar isso, tanto o treinador e quanto a família entender que nem sempre o meu filho vai ter o mesmo desenvolvimento que o seu. Na verdade, quase nunca, né? Então, uma criança, às vezes, tem um desenvolvimento mais rápido, depois ela dá uma estacionada para depois desenvolver. Outra começou mais lento, depois vai mais rápido, né? Isso é a individualidade de cada um. Então, precisa respeitar isso, precisa entender isso, né? E quanto à arbitragem, os árbitros, eles passam por cursos, provas, para poder arbitrar. E todo mundo, tanto o treinador quanto o árbitro, ele segue as regras do Código de Pontuação. Esse código é feito pela Federação Internacional de Ginástica, então todos precisam ter acesso para entender as regras, porque realmente a ginástica é muito detalhista. Nós temos uma banca de arbitragem aí. A banca é composta por diferentes árbitros que são avaliados a dificuldade, que é os elementos corporais que as atletas fazem, e os elementos com o aparelho. Tem árbitro que vai avaliar somente o artístico. Dentro do artístico existe muitas penalizações. Categoria pré-infantil. E na execução que são penalizadas Aparelho corda. as falhas técnicas. Prepara. Nicole Camargo apresenta Sara Fonseca, Guaratinguetá. Agora, seguindo no aparelho corda, Sara Fonseca, de Guaratinguetá. When Alibaba had them 40 thieves, Scheherazade had 1,000 tales. But master, you're in luck, cause up your sleeves you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, some heavy ammunition in your can. You got some punch, pizzazz, Yahoo and how. All you gotta do is rub that lamp and I'll say, Mr. Aladdin, sir, what will your pleasure be? Let me take your order, jot it down. You ain't never had a friend like me. Linda apresentação da Sara com o aparelho corda. Voltando ao assunto dos árbitros, né? A banca de arbitragem é composta pelos juízes de dificuldade. A dificuldade é subdividida em duas. A dificuldade do corpo, que são os elementos corporais que as atletas fazem, e os riscos. Os riscos são quando as atletas lançam o aparelho e fazem rotações embaixo do aparelho para recuperar. Isso tudo é avaliado pelos juízes de dificuldade de corpo. Existe a dificuldade de aparelho, que são os elementos diferentes que as atletas fazem com o aparelho, os manejos de aparelho. Então, esses juízes de dificuldades vão somar, vão colocar ali, listar tudo que as atletas fazem, que é válido, porque tudo que elas fazem tem uma regra para ser validado, né? Tem algumas regrinhas que precisam ser cumpridas para validar. E ao final, né, vai sair as notas de dificuldade, de DB, que nós falamos, que é a dificuldade do corpo, e de dificuldade do aparelho. Ainda nós temos os árbitros de artístico. Essa é uma novidade para o atual código, né, que no código passado não tinha, que são os árbitros do artístico. Então, o artístico na ginástica rítmica foi muito valorizado. Categoria pré-infantil, aparelho corda.
apresenta Nicole Camargo, Guaratinguetá. Agora, na pré-infantil ainda, acorda Nicole Camargo, Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Money makes the world go round. It makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound can make the world go round. If you haven't any coal in the stove and you're freezing the winter and you curse to the wind at your face, when you haven't any shoes on your feet and you're coached in a paper and you look 30 pounds underweight, when you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. So when hunger comes around, rat-a-tat, see how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the that clinking, clanking sound of money, 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 money. Get it, money, 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 money. Mark a yen, a buck for a pound. That clinking, clanking, clanking sound. So that makes the world go round. It makes the world go round. Linda apresentação da Nicole, que encerra agora a categoria pré-infantil no aparelho corda.